Tem um hábito que quase todo brasileiro pratica toda semana. Parece inofensivo, parece pequeno, parece que você merece. E é justamente por parecer tudo isso que ele é tão perigoso, porque ele não te machuca de uma vez. Ele te sangra devagar ao longo de anos, sem você nunca perceber o tamanho do estrago. Hoje eu não vou falar do grande erro financeiro. Não vou falar da dívida gigante, do financiamento errado, do investimento que deu errado. Vou falar de algo muito menor e muito mais traiçoeiro. Vou falar dos R$ 20. Mas antes de você achar que esse é mais um vídeo te mandando cortar o cafezinho, escuta até o fim, porque o ponto aqui não é o que você imagina. Não é sobre privação, não é sobre parar de viver. É sobre uma conta que ninguém nunca te ensinou a fazer. E quando você entender essa conta, você nunca mais vai olhar para os seus pequenos gastos da mesma forma. Vamos começar com uma pergunta simples. Quanto custa um hábito de R$ 20 por semana? A resposta óbvia é R$ 20. A resposta um pouco menos óbvia é R$ 80 por mês, mais ou menos R$ 1.000 por ano. E aqui a maioria das pessoas para de calcular. R$ 1.000 por ano não parece tão grave, dá para justificar. Afinal, é só um prazer pequeno toda semana, mas essa conta está incompleta, profundamente incompleta, porque ela ignora a coisa mais importante que existe nas finanças, o que aquele dinheiro poderia ter se tornado. Isso tem um nome: custo de oportunidade. E é provavelmente o conceito financeiro mais importante que você nunca aprendeu na escola. Custo de oportunidade é o seguinte: quando você gasta R$ 20, você não está perdendo só R$ 20, você está perdendo tudo que aqueles R$ 20 poderiam ter virado se você os tivesse investido. E ao longo de décadas, com juros compostos, esse número não é R$ 20. Nem 1.000, é algo que vai te chocar. Deixa eu fazer a conta na sua frente. R$ 20 por semana são aproximadamente R$ 86 por mês. Vamos arredondar para 85 para ser conservador. Agora imagina que em vez de gastar esses R$ 85 por mês, você os investe num rendimento de 1% ao mês, que é uma estimativa realista para a renda variável de longo prazo no Brasil. Em 5 anos, esse hábito convertido em investimento vira aproximadamente R$ 7.000. Já é mais do que a soma do que você gastou. Os juros começaram a trabalhar. Em 10 anos, vira aproximadamente R$ 19.000. Em 20 anos, vira aproximadamente R$ 84.000. Em 30 anos, esse hábito de R$ 20 por semana, R$ 85 por mês, se transforma em mais de R$ 240.000. Para e pensa nisso: o hábito que custava R$ 20, aquele que parecia pequeno demais para importar, aquele que você justificava porque merecia. Ao longo de uma vida, ele custou R$ 240.000, não em dinheiro gasto, em riqueza não construída. E aqui está a parte que dói: R$ 240.000 lembra, o número que eu te mostrei que pode ser suficiente para você viver de renda sem trabalhar por obrigação. O seu pequeno hábito semanal ao longo da vida custou exatamente a sua liberdade. Agora, eu preciso ser justo e honesto com você, porque esse tipo de conta pode ser usado de forma cruel, e eu não quero fazer isso. Não estou dizendo que você nunca deve gastar R$ 20 com algo que te dá prazer. A vida não é só acumular. Ninguém deveria viver 30 anos se privando de tudo para morrer rico. Isso seria trocar uma prisão por outra. Um cafezinho com um amigo, um pequeno prazer no fim de semana, algo que genuinamente te traz alegria, isso tem valor. E valor não se mede só em dinheiro. O ponto não é cortar todos os pequenos prazeres. O ponto é entender o que cada um custa de verdade. Porque quando você sabe o custo real, você escolhe com consciência. E aí está toda a diferença. Tem uma diferença enorme entre gastar R$ 20 por semana com algo que você ama de verdade e gastar R$ 20 por semana com algo que você nem presta atenção. O primeiro é uma escolha, o segundo é um vazamento. E a maioria dos pequenos gastos é vazamento. Não é prazer consciente, é hábito automático. É o lanche que você compra todo dia sem nem sentir fome de verdade. É a assinatura que você esqueceu que tinha. É a compra por impulso no aplicativo enquanto você espera no ponto de ônibus. É o delivery que você pede por preguiça, não por vontade. São pequenas decisões que você toma no piloto automático, sem prazer real, sem consciência, e que somadas ao longo de décadas custam uma fortuna. Agora deixa eu te mostrar porque o sistema ama os seus pequenos gastos. Os grandes gastos, você pensa. Quando vai comprar um carro, você pesquisa, compara, hesita, perde noite de sono. Quando vai financiar uma casa, você faz conta, conversa, calcula. Os grandes gastos ativam a parte racional do seu cérebro, mas os pequenos gastos passam despercebidos.
R$ 20 não dói, não exige pesquisa, não gera hesitação. Você gasta e esquece. E é exatamente por isso que eles são o produto perfeito para o sistema de consumo. A indústria inteira foi desenhada para capturar os seus pequenos gastos. O cafezinho de cápsula, a assinatura mensal de poucos reais, o lanche rápido, o aplicativo com compra de um clique, o parcelamento que divide tudo em valores que parecem irrisórios. Tudo isso é desenhado para contornar a sua parte racional e capturar pequenas quantias de forma repetida e automática, porque eles sabem de uma coisa que você talvez não soubesse até hoje. O grande dinheiro não está nos grandes gastos ocasionais, está nos pequenos gastos repetidos. Uma pessoa compra um carro a cada 8 anos, mas compra um lanche todo dia. Adivinha onde está o dinheiro de verdade? E aqui entra o conceito que fecha tudo. A diferença entre o consumidor e o investidor não é o quanto cada um ganha. É para onde vai o pequeno excedente de cada um. O consumidor pega o pequeno excedente, aqueles 20, 50, 100 reais que sobram, e gasta em pequenos prazeres automáticos que somem sem deixar rastro. O investidor pega o mesmo excedente e direciona para ativos que crescem ao longo do tempo. Os dois podem ganhar exatamente o mesmo salário. Mas, em 30 anos, um terminou com uma fortuna e o outro terminou começando do zero. A única diferença foi o destino dos pequenos valores. Então, o que fazer na prática? Eu não vou te dizer para cortar tudo, vou te dizer para fazer 3 coisas. A primeira é mapear. Pega o extrato dos últimos 3 meses e olha para os pequenos gastos, não os grandes, os pequenos. Aqueles de 10, 20, 30 reais que se repetem. A maioria das pessoas que faz isso pela primeira vez descobre que está vazando muito mais do que imaginava. Você não pode cortar o que você não enxerga, então primeiro enxerga. A segunda é separar prazer de vazamento. De todos esses pequenos gastos, quais te dão alegria real, consciente, que você faria de novo sabendo o custo? Esses mantém. A vida é para ser vivida. Mas quais são automáticos, sem prazer real, feitos no piloto automático? Esses são os vazamentos. E são esses que você corta. A terceira é redirecionar. Cada vazamento que você corta não deixa o dinheiro solto na conta, porque dinheiro solto vira outro gasto, direciona imediatamente para um investimento, automatiza, transforma o vazamento em construção. O mesmo dinheiro que ia sumir agora trabalha para você, e aqui está o mais bonito. Você não precisa cortar muito. Se você identificar e redirecionar só um hábito de 20 reais por semana, você já está construindo aqueles 240 mil reais ao longo da vida. Um único hábito. Não é sobre se privar de tudo. É sobre identificar os vazamentos invisíveis e transformar pelo menos alguns deles em construção. O problema nunca foi o cafezinho. Foi a falta de consciência sobre o que o cafezinho automático, repetido por décadas, sem prazer real, realmente custa. Não é sobre nunca mais gastar 20 reais. É sobre saber, cada vez que você gasta, que aqueles 20 reais são uma escolha entre o prazer de agora e um pedaço da sua liberdade futura. Às vezes o prazer vale, às vezes não. A diferença entre quem constrói patrimônio e quem não constrói é simplesmente saber a diferença e escolher com consciência em vez de vazar no automático. Se esse vídeo te fez enxergar um vazamento que você não via, me diz nos comentários. Qual é o seu hábito de 20 reais por semana? Aquele que você faz no automático sem nem pensar. Porque enxergar é o primeiro passo para escolher. Inscreva-se no canal. No próximo vídeo eu vou te mostrar porque a classe média é a que mais trabalha e a que menos constrói riqueza, e a armadilha específica que prende quem ganha bem, mas nunca enriquece.